Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa quarta-feira abençoadíssima para trazer uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, para a sua casa. Fica conosco, né? Para que o Deus possa falar aos nossos corações. Peça a Deus que fale contigo enquanto eu ministro aqui, porque o Espírito Santo é assim, né? Ele quer trabalhar e ele só precisa o quê? Encontrar corações abertos para ele poder entrar, trabalhar, fazer morada, fazer o que ele precisa fazer. Vamos orar para que o Senhor tome o controle, a direção, para que ele coloque as palavras certas, para que tudo corra, né, da vontade soberana de Deus nessa noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, ó Deus. Obrigada por mais essa oportunidade, por mais essa quarta-feira aqui, Pai, ministrando a tua palavra, que o seu nome seja glorificado e exaltado. Pai, usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Deus, edifica vidas, fortalece corações, anima, Senhor, os que estão abatidos. Senhor, joga por terra todas as barreiras em nome de Jesus. Estabelece o seu querer, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que essa palavra possa entrar, Senhor, em cada lar, edificando, meu Senhor, e fazendo, Deus, mudanças, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. É uma mensagem tremenda, tá? Uma mensagem abençoada. Fala muito conosco nos dias que nós vivemos. Ela é super atual, né? É engraçado que a Bíblia, por mais que ela tenha sido escrita muitos anos atrás, né? Ela é super atual. Ela é o que nós vivemos hoje. Porque a palavra de Deus, ela é assim, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O verbo que se fez carne. Então, a palavra diz em Mateus, capítulo 24, no versículo 36 em diante, eu vou estar lendo aqui, diz assim, olha, 37 em diante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que palavra tremenda, né? Vamos falar nessa noite sobre muitas coisas. Dentre elas, né, da volta de Jesus, dentre elas, da salvação da sua alma, dentre elas, meu irmão, que cada um tem a sua responsabilidade pessoal e tudo mais que o Espírito Santo de Deus trouxe ao nosso coração. Por certo, Ele vai falar porque Ele se importa com você, Ele te ama e Ele quer salvar a sua vida, a sua casa, né, a sua família. Então a palavra de Deus diz, olha só, que assim como foi nos dias de Noé, e nós vamos falar de Noé. Como era nos dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? Quem era Noé? Noé foi um homem, irmãos, achado fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Noé foi um homem que Deus, né, olhou para ele, que achou graça aos olhos de Deus. Noé foi um homem escolhido, separado, salvo pelo Senhor. E a gente vai ver aqui, interessante, irmãos, que o mundo, né, tá aí. Nós vivemos num mundo mais ou menos parecido com o mundo que Noé viveu. Noé viveu num mundo que a Bíblia diz, eu vou estar lendo para vocês uma parte aqui interessante, porque
Nós ministramos para todos os tipos de pessoa, né, irmãos? E tem pessoas que elas não conhecem num profundo, assim, a palavra de Deus. Então, eu gosto de estar explicando, eu gosto de estar falando coisas que são importantes, né, para que a pessoa tenha entendimento. Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no início, né, da criação, Deus criou um mundo perfeito. Mas esse mundo, ele foi se corrompendo, ele foi se contaminando. De tal maneira que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, né? A Bíblia diz que o Senhor falou assim, olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porque Deus, irmãos, Ele sempre busca nos avisar do que nós estamos fazendo errado. Deus, Ele sempre busca nos avisar, né? Aonde nós estamos acertando, o caminho que nós estamos andando. O Senhor fala. Ele não deixa a gente enganado e confundido. A gente que, nós como seres humanos, como os filhos de Deus, que muitas vezes tampamos os nossos olhos, que muitas vezes colocamos vendas para não ver aquilo que Deus está nos mostrando. Mas que Ele fala, Ele fala. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus, né, não ia contender para sempre com o homem. Que Deus viu que a maldade do homem se multiplicava e a imaginação dos pensamentos. Olha que coisa interessante, né? Eu estava lendo essa mensagem e eu comecei a observar uma coisa interessante. Olha, Deus, Ele viu, Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha que interessante, Deus, Ele viu o visível e o invisível. Deus, Ele viu a maldade no âmbito visível, onde todos podiam ver, e Ele viu a maldade, né, no pensamento e no coração. Coisa interessante, eu estava lendo e falei, meu Deus. Ou seja, Deus, Ele vê o oculto, o escondido, aquilo que ninguém vê, Deus está vendo. Sempre, não há nada que fique, né, escondido perante os olhos do Senhor. Deus viu a maldade, a iniquidade perante os olhos de todos, como todos viam, mas também Deus viu as intenções dos corações e dos pensamentos. Interessante, irmãos, e a palavra diz que quando Ele viu, Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas será que Deus se arrependeu por quê, irmãos? Como assim se arrependeu? Porque o Senhor criou o homem à imagem e semelhança, para andar junto, para andar em comunhão, para ouvir a voz dEle, para estar com Ele, para servir a Ele, mas não por obrigação. Interessante que Deus deu uma coisa para o homem que eu fico pensando, meu Deus, a gente até às vezes questiona, né? Por que, Senhor? Mas Deus deu livre-arbítrio, ou seja, você pode adorar como você quiser. Você tem livre-arbítrio, você tem livre escolha. Só que Deus, Ele te deu livre-arbítrio, mas Ele quer que você tenha escolhas sábias. Ele quer que você tenha escolhas direcionadas. Ele quer que tenha escolhas que vão te trazer vida e vida em abundância. Ele não quer que você faça escolhas que vão te levar para a morte, para a destruição, para a perdição. Por isso que o Espírito Santo, Ele está sempre ali, né? Ao nosso lado, tentando falar aos corações, né, fazendo com que, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo vindouro. Por isso, irmãos, porque Ele te ama, porque Ele cuida e porque Ele te criou para um propósito abençoado. Mas naquela época, a Bíblia diz aqui que no meio de uma multidão corrompida, né, porque o Senhor falou, destruirei tudo que eu criei sobre a face da terra. Deus estava querendo aplicar o juízo. Porque uma coisa é o amor de Deus, que é assim, inexplicável. Mas o amor de Deus não fere a justiça dele. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a misericórdia do Senhor, né, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todos os dias. Mas chega um momento que o Senhor, Ele fala, olha, não tem mais jeito. Porque se a pessoa não quer ouvir, não quer voltar, não quer fazer. E Deus conhece e Ele sabe, irmãos. Cada um de nós, né? Ele sabe, Ele conhece. Como eu li aqui, não há nada oculto aos olhos do Senhor. E o que eu quero te dizer é que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, Noé era varão justo e reto e andava com Deus.
No meio daquela geração maligna, corrompida, iníqua, Deus achou Noé. Como Deus tem achado você hoje? Como tem andado a sua vida no meio da geração que você vive hoje? Você faz a diferença ou você está como a multidão, caminhando para o abismo? Porque não se engane, a multidão infelizmente está caminhando para o abismo a passos largos. A palavra de Deus vai dizer para nós que a porta é estreita. A porta que vai entrar, que leva para o céu, né? Aqueles que vão estar morando com Deus para sempre, a porta é estreita. E largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, é assim. Não tem como colocar, né, uma palavra diferente do que está escrito na Bíblia. E aqui vai dizer para nós que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé não era perfeito. Noé não era o melhor de todos, mas ele era justo e reto. E ele buscou ter um relacionamento com Deus, aleluia. Noé não era perfeito, você não vai ser perfeito. Você vai ter falha, você vai ter erro. Vão ter momentos de fraqueza, de desânimo. Mas seu coração tem que estar reto, temente a Deus, andar com Deus. Oh, aleluia. E a Bíblia diz aqui que no versículo 14, o Senhor falou, olha, faze para ti uma arca de madeira de gofer. Noé, olha qual foi a palavra de Deus para Noé. Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira. E aí Deus, ele deu, irmãos, coisa tremenda como Deus é detalhista. Deus falou, vai ter janela assim, porta assim, vai ser de tantos comprimentos, tanta altura. Ou seja, Deus deu a metragem, Deus deu o material que ele ia usar. Deus falou tudo, ele foi específico. O Senhor é específico na sua vida. Seja específico com ele também. E aí a palavra diz que betumará por dentro e por fora, ou seja, tampa todas as brechas, tá, Noé? Depois que você construir, do jeito que eu te falei, você vai pegar o betume e vai, ó, por dentro e por fora. Tampa toda a brecha, porque não pode ter nenhum buraquinho, porque eu vou enviar o dilúvio. E assim é na nossa vida. Deus, ele fala, olha, constrói aí sua vida, né? Constrói a sua vida do jeito que eu estou falando, na dimensão que eu estou te mostrando. Vai construindo, vai edificando essa casa, vai edificando. Sabe o que Deus traz ao meu coração agora interessante? Salomão queria edificar uma casa para Deus, um palácio para Deus. Davi queria, na verdade, depois Salomão edificou, construiu. E hoje o Senhor, ele quer habitar na casa que chama assim, ó, coração do homem. Deus, ele quer morar no seu coração, na sua vida. Então edifica essa vida para ele. Edifica essa arca, edifica a sua casa, para que ele possa habitar. Tampe as brechas, tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que possa, né, deixar que o inimigo entre para atrapalhar a sua vida. Tampe essas brechas. Noé, você vai betumar a arca por dentro e por fora. E Noé, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Deus, ele falou, olha, você vai fazer, Noé, porque eu vou trazer o dilúvio. Tudo vai ser destruído. E sabe uma coisa interessante que eu estava pensando sobre essa palavra? Deus manda você fazer as coisas. Quando ele manda a gente fazer algo, ele nunca vai te mandar fazer o que é impossível, tá bom? Às vezes você olha para aquilo que Deus falou para você fazer e você pensa, Senhor, isso é impossível. Senhor, isso aí eu não tenho como fazer. Mas se o Senhor mandou você fazer, é porque tem possibilidade. E olha, ele vai te dar os instrumentos, ele vai te dar a direção, ele vai te dar as estratégias. Você só precisa ouvir e fazer.
Por que eu te digo isso? Porque o que é impossível, quem faz é Ele. O que Ele está mandando você fazer, o que Ele manda eu fazer, são possíveis para a nossa vida. Porque senão Ele não tinha te mandado. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai dar aquilo que você suporta. Se Ele está te dando, se Ele está te mandando, se Ele está te instruindo, é porque você suporta e você vai dar conta do recado. Só precisa você ter disposição para obedecer e fazer conforme Ele quer. Então Noé, irmãos, ele ouviu isso. Olha, eu vou destruir tudo, eu quero que você construa a arca, mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança. E entrarás na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Ou seja, Noé, eu vou destruir tudo, mas contigo eu estabeleço uma aliança hoje. Sabe por que, Noé? Porque eu te tenho achado reto, te tenho achado justo, tenho, tido um relacionamento contigo. Você tem feito a diferença, Noé. Então você e a sua casa, porque a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e debaixo dessa promessa que nós temos que viver, irmãos. Ah, mas meu parente não quer, meu filho não quer, não sei quem lá não quer. Continua, meu irmão, continua se fortalecendo, porque na hora certa Deus vai fazer, porque a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Mas a promessa, para ser cumprida, você tem que fazer a sua parte. E deixa Deus fazer o que é impossível. Noé, vai entrar você e a sua família, você e sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. E a Bíblia diz que assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Sabe, eu fico pensando, a fé e a obediência, elas andam juntas. A gente tem que confiar e obedecer. Não dá para você ter fé e cruzar os braços e falar, Senhor, então vou esperar a arca cair do céu. Não, você tem fé, crê que Deus vai fazer conforme Ele disse, e você começa a colocar a mão na obra, a colocar a mão no arado e não olhar para trás. Muita gente está colocando a mão no arado, começando a fazer, começando a trabalhar e olhando para trás, querendo voltar, desanimar. Irmãos, você tem que dar prosseguimento àquilo que você começa. Que mania horrível nós temos de começar as coisas e parar no meio do caminho. Nós precisamos começar e concluir. Só a vitória é quando você conclui. Então Noé fez conforme o Senhor mandou. E a Bíblia diz, irmãos, interessante que se você for ler aqui que Noé estava construindo a arca, Noé estava fazendo tudo ali, você vai ver que não tinha nem sinal de chuva. E Noé ali estava passando por zombaria, porque Noé estava construindo uma arca gigante, uma arca que de comprimento ela tinha mais ou menos 135 metros, ou seja, ela era enorme. 3 andares ela tinha. Enorme, gigante. E não tinha chuva. E Noé estava dizendo, olha, Deus trará o dilúvio. Deus vai destruir tudo. Eu creio que Noé, ele falava, se volte para o Senhor. Endireite os seus caminhos. Busca o Senhor enquanto você pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. Eu creio que Noé passou anos construindo aquela arca falando a mesma coisa. E sabe o que acontecia com Noé? Ele era zombado, ele era criticado, ele era taxado como louco, ele era taxado como um fanático. Ah, Noé, não é possível, só você é diferente. Todo mundo pensa diferente de você, e você que vai entrar na arca e vai vir dilúvio, vai vir nada. Zombaria. Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento, será como nos dias de Noé. Todo mundo vivendo normal. Ia e via, casava, vivendo normal, até que veio o dilúvio. Interessante que você vai ver aqui, que Noé, ele não via sinal, mas ele obedecia a Deus. Quantas vezes nós não vemos sinal de Deus trabalhando e muitas vezes não queremos fazer a vontade do Senhor porque você não está vendo nada?
primeiro a gente faz, depois a gente vê. Não dá, irmãos. A vida com Deus é por fé. Não é por vista. É por fé. Quando Elias falou que ia vir uma chuva grande depois de 3 anos e meio sem chover, ninguém acreditava, zombaram, né? Nem o servo ali que andava com ele não acreditava. E ele falou, vai lá no monte e volta. E vai lá e me fala o que você está vendo. Olha para o céu e me fala o que você está vendo. E ele foi e ele não via nada, a Bíblia diz. Não estou vendo sinal. E aí ele falava, olha, vai chover. Mas volta lá que você vai ver alguma coisa. E quando ele voltava lá não via nada. E aí Elias falava, vai chover. Enfim, irmãos, eu sei que na 7ª vez ele voltou dizendo assim, olha, eu vejo uma pequena mão, né? Uma nuvem pequena, do tamanho da mãozinha do homem. Olha o tamanho da minha mão, pequenininha, né? Era a nuvem que ele estava vendo. E aí o servo de Deus que tem fé, o servo de Deus que confia, ele disse o quê? É sinal da abundante chuva que está por vir. Então Noé, ele estava no mesmo sentimento. Noé, ele estava construindo a arca na certeza de que na hora certa o dilúvio viria, a chuva cairia, as comportas se abririam. Mas o povo não queria ouvir Noé. E é interessante que aqui diz assim, ó. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Noé, entra você e a sua casa na arca, porque você tem sido justo no meio dessa geração. Glória a Deus. E fez, aí a Bíblia diz, ó, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. E sabe o que Noé fez? Conforme Deus mandou. E Noé fez conforme o Senhor lhe ordenara. Sabe, irmãos, a salvação, a vitória, a mudança que você tanto espera, vem da obediência que Deus muitas vezes pede e você não quer fazer. Nós não queremos às vezes. O Senhor, Ele nos dá a direção, Ele nos dá o caminho, Ele nos mostra como fazer. E muitas vezes nós não queremos, não desejamos, não fazemos. Então a vitória que a gente espera está nessa obediência que nós não fazemos. Está no trilhar o caminho que nós não queremos trilhar. Mas Noé fez conforme a vontade de Deus. Vocês vão entender onde o Senhor quer chegar. E a palavra diz que como Deus falou, coisa linda, né? Capítulo 7, versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aconteceu como Deus falou, veio a chuva de cima, a água ali de baixo, e aí, amados, inundou a terra. E olha uma coisa interessante dessa palavra. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Presta atenção nisso, que é muito importante. O Senhor fechou a arca por fora. E agora vamos entrar naquela cena. Imagina aquela situação. Aquele taxado como louco, Noé e a sua família, passou anos sendo zombado, anos sendo criticado, e agora ele estava dentro da arca com os animais, porque outra coisa importante, a Bíblia diz que o Senhor fez vir os animais, né, os casais de animais para entrarem na arca, porque ele ia destruir tudo, precisava, né, repovoar a terra, tanto de pessoas como de animais. E interessante que eu vejo aqui, uma coisa muito importante é que o Senhor fechou a arca por fora. Então, indo para aquela imagem, indo para aquela cena, imagina você aqui agora,
As pessoas gritando lá de fora porque a chuva não parava de cair, começou a inundar por baixo e a chuva caindo, não tinha para onde correr, porque qualquer monte que eles fossem, a chuva ia cobrir, porque é interessante que a Bíblia diz que as águas prevaleceram, né? 15 côvados acima dos montes foram cobertos. Ou seja, muito alto, irmãos. Muitos metros. Nada mais, outra coisa, tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Não tinha esperança. Então você imagina quando aquelas pessoas começaram a ver tudo aquilo que Noé falou sendo cumprido. Aquelas pessoas deviam estar desesperadas, gritando, batendo na arca, fazendo tudo para que aquela arca pudesse ser aberta, mas quem tinha fechado a arca era Deus, porque eu acredito de verdade que se Noé tivesse fechado a arca, se fosse Noé que falasse, deixa eu trancar aqui a arca, na hora que começasse os gritos desesperadores que ele estava ouvindo, ele ia abrir a arca e deixar o máximo de pessoas entrarem. Mas para que isso não acontecesse, o próprio Deus fechou a arca por fora. Porque olha só, eu quero que você entenda nessa noite, há um tempo que Deus chama, que o Senhor fala, né, para buscar Ele, para se inclinar para Ele, para fazer a vontade dEle. Mas chegará um momento que essa porta também será fechada, que é a porta da salvação. E todos aqueles que hoje zombam, todos aqueles que hoje criticam, vão estar nessa mesma situação, né? Nessa mesma situação desse homem aqui, desses homens aqui, que estavam gritando para Noé abrir a arca. E interessante, aí a Bíblia diz, né, que choveu 40 dias, 40 noites. O dilúvio durou mais ou menos 150 dias, ou seja, uns 5 meses. Imagina aquela chuva sem parar ali durante 5 meses. A gente mora aqui, né? Quem mora aqui em São Paulo. Irmãos, aqui quando começa a chover, chove 2 horas, a gente pensa assim, vai alagar tudo. Às vezes tem uma chuva, igual caiu ontem, que a gente dá meia hora de chuva, parece que vai alagar tudo. Você imagina 150 dias chovendo ali, né? Prevalecendo o dilúvio. Na verdade, 40 dias chovendo e 150 dias tudo parado, né? Aquela água ali, ó, parada. Mas você imagina 40 dias sem parar, dia e noite chovendo. Alaga tudo, acaba com tudo. E aí a palavra diz aqui, agora eu vou voltar lá para onde a gente estava lendo no início. Louvado seja Deus. Jesus, quando ele veio, isso foi lá em Gênesis, né, que eu estava lendo. O dilúvio veio, destruiu tudo. Somente a família de Noé sobreviveu. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Ou seja, 8 pessoas. E os animais. Então Jesus, quando ele veio ensinando, quando ele veio libertando, quando ele veio trabalhando nas vidas, ele falou, olha, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Vocês se lembram lá da vida de Noé? Como foi? O dilúvio veio, destruiu tudo. Todo mundo pereceu. Assim vai ser quando Jesus voltar. E aí ele fala, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, né? Ou seja, assim como eles viviam naturalmente, não criam, não buscavam a Deus, não se inclinavam, vai ser da mesma forma quando Jesus voltar para buscar a igreja. E é interessante, meu irmão, que hoje, né? Se você for pensar, Noé, ele era tido, como eu disse, como louco, como fanático, construindo uma arca sem chuva, né? Durante anos, dizendo que vinha o dilúvio, todo mundo estava errado, só ele que estava certo, era o que o povo falava, né? Isso é o que estava na boca das pessoas. Então, meu irmão, todo mundo foi pego de surpresa quando o dilúvio veio, mas não é de surpresa porque eles não sabiam. Então eu vou usar outra palavra, outro termo. Eles estavam desprevenidos. Eles estavam despreparados. Foi surpresa porque foi de repente. Mas eles haviam sido, avisados durante muitos e muitos anos, né? Olha, isso vai acontecer.
Mas eles não quiseram dar ouvidos à voz de Noé. E olha, hoje, vamos para os nossos dias atuais, vivemos a mesma coisa que Noé viveu. Nós proclamamos Jesus, proclamamos tudo que Jesus fez, que Ele veio como menino, como homem, cresceu, ensinou, libertou, curou. E Ele morreu na cruz por nós, mas Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que um dia Ele voltará para buscar aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que perseveram até o fim, crendo. Mas muitas pessoas, você prega isso, você fala isso, você aconselha isso, você senta numa roda e fala. Muitas pessoas zombam, muitas pessoas não querem nem conversar com você. Muitas vezes você é taxado como fanático. Às vezes na nossa própria casa a gente ouve, né? Ai, você é muito radical. Mas, meu irmão, servir a Deus é assim. Não tem em cima do muro. Sabe, certa feita a palavra diz lá em 1 Reis, livro de Reis, novamente Elias, né, o Senhor me trazendo aqui a lembrança. O povo de Deus, ele estava em cima do muro, exatamente. Eles, uma hora serviam a Deus, outra hora eles serviam qualquer coisa lá. E Elias, como profeta, como homem de Deus, que fala a verdade, ele falou: até quando cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, dá honra a Ele, sirva a Ele. Se não, continua servindo aos deuses estranhos, a Baal. Então é a mesma coisa, irmãos, não dá para ficar em cima do muro, ou é com Jesus ou é sem Jesus. Porque os que ficam em cima do muro, eles não tomam decisões. E hoje, né, o Senhor traz essa mensagem. Falei: Deus, que mensagem é essa? Louvado seja o nome do Senhor. É porque o Senhor te ama, o Senhor, Ele quer salvar a sua alma. Minha alma, minha vida, minha família, sua casa. Ele não quer que ninguém se perca. Ele foi na cruz, Ele morreu por nós, por amor a nós. Então Ele não quer que ninguém se perca. E aí vem essa mensagem para o nosso coração. E hoje em dia, meu irmão, se você for pensar aqui, ó, o mundo vai ser pego também da mesma forma que eles foram pegos. Desprevenidos, despreparados, por não quererem ouvir a voz que ecoa nos seus ouvidos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje a gente vive num mundo, irmãos, materialista, num mundo movido a interesse, num mundo egoísta. Quando eu falo isso, claro que tem salvo, né? Salvo exceções. Mas se você liga um jornal, você só vê tragédia. A natureza vai sendo destruída pelas próprias mãos dos homens. A corrupção está cada dia pior. Até com coisas, né, tão graves como a saúde, existe corrupção. As pessoas, uma grande parte delas não se importa com a vida, não se importa com o ser humano, não se importa com o próximo. A gente vive num mundo, meu irmão, hoje, né, terrível, onde é muita, né, o próprio umbigo, o próprio eu. Se tá bom para mim, não quero saber dos outros. É mais ou menos assim. Pessoas sem misericórdia, amor. Interessante, olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24 também. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que a gente vê hoje? Iniquidade em cima de iniquidade. E as pessoas perdem a confiança, elas perdem a credibilidade nas outras. O amor vai se esfriando exatamente como Deus falou que aconteceria. E Jesus, ele falou que vão ter sinais, né, quando chegar o fim. Se você ler Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, você vai ver que Deus, ele fala, né, haverá fomes, terremotos,
guerras, rumores de guerras, família contra família e tantas coisas são sinais. Mas um dos maiores sinais, né? Você vê isso aqui, ó. As pessoas dispersas. As pessoas estão preocupadas com seus afazeres, com a sua vida. E esquece que sem Deus, eu e você não podemos fazer nada. Irmãos, a gente está indo para quase 10 meses. Estamos há 9 meses de pandemia. O mundo, né, está em crise, muitas coisas acontecendo. E ainda tem pessoas que não creem em Deus. E ainda tem pessoas que não temem a Deus. E ainda tem pessoas que acham que podem viver sem Deus. Todos os dias você liga os jornais, pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus guardou a sua vida. É porque Deus viu algo ainda em você para te, né, livrar. Então busca Ele. Se inclina para a vontade do Senhor. Porque tudo que a gente vive hoje vai passar. Tudo vai passar. Mas o Senhor, né, permanece para sempre. Palavra de Deus. Tudo vai passar. Coloque isso na sua mente. É gostoso viver em família. É bom você ter amigos. E tudo isso é maravilhoso. E foi Deus que deu. É bom você ter um trabalho. É bom você ir e vir. Você ter uma liberdade. Isso é muito bom. Mas tudo tem que ser na direção do Senhor. Tudo tem que ser, né, conforme Ele determina para a sua vida. Quando Deus Ele der um sinal vermelho, não ultrapasse, para você não se prejudicar. Até o trabalho, né, que Deus te dá, não pode ser mais importante que esse Deus que guarda a sua vida, que te ama, que cuida de você. Então a Bíblia diz, irmãos, estou encerrando já, fica aí comigo. Noé, ele andava com Deus. Noé, ele era reto. Noé, ele era justo. E eu pergunto para você hoje, com quem você tem andado? Mais uma vez eu te pergunto, quem tem sido a sua referência? O que você tem almejado? A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 39, quando o dilúvio o quê? Quando Jesus voltar, vai ser como nos dias de Noé, e está escrito assim, ó. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veio o dilúvio e eles não perceberam, assim também será a vinda do Filho do Homem. E ele fala, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. E olha interessante, né? Estarão 2 no campo, um será levado, um será deixado. Estarão 2 numa cama, um será levado, um será deixado. Eu preciso te falar isso antes de encerrar. A salvação, a vida com Deus é algo individual. Por mais que exista uma promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como Josué declarou. Por mais que exista uma promessa, como Paulo falou lá em Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação e a vida com Deus é algo individual. Estarão 2 moendo no campo, um será levado, um será deixado. Estarão 2 dormindo numa cama, um será levado, um será deixado. O que Deus quer falar com isso? Sempre, pastora, vai ficar um? Não, Deus está querendo dizer que você pode estar fazendo a mesma coisa que a outra pessoa, trabalhando no mesmo trabalho, dormindo na mesma cama. Se não perseverar até o fim, crendo e servindo ao Senhor, um vai ser levado, um vai ser deixado. Tem que estar, né, caminhando, ó,
junto para poder os dois serem levados. Louvado seja Deus. E aí a palavra diz, não é vigiai porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, irmãos, essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Será que o nosso viver, o meu viver e o seu viver, e cada um se analisa, né? A Bíblia diz que cada um analise-se a si mesmo. Cada um, né, analise, julgue ali a si mesmo, porque não dá pra gente apontar. Porque toda vez que a gente for julgar o outro, apontar o outro, será que meu esposo, meu irmão, meu pai, meu filho está vivendo direitinho? Nós vamos deixar de ver as nossas falhas, porque a gente está tão entretido em ver a falha do outro, que a gente fica cego para os nossos próprios erros. Então nessa noite eu te pergunto, será que você e eu, será que nós estamos vivendo justos diante da presença de Deus, uma vida justa, uma vida reta? Será que se o Senhor passar numa tela a nossa vida, a gente vai ter uma vida irrepreensível? Será que se Jesus voltasse hoje, se hoje fosse o dia do arrebatamento, você estaria preparado para ir com Ele? Ou você seria deixado? Qual dos dois dessa mensagem você seria? O que será levado ou o que será deixado? Isso depende de como você vive hoje. Porque no dia, irmãos, que trombeta soar, não vai dar tempo mais. Esses dias eu vi um acidente, rapidamente aqui, na internet. Uma cena ruim, horrível, né? Acidente é sempre muito feio. E eu fiquei me perguntando, não dá tempo da pessoa pedir perdão pelos seus pecados. Ela está vivendo, é exatamente essa palavra, ela está vivendo, ela está andando, ela está fazendo o que ela quer. E de repente, por exemplo, que foi o caso que eu vi, né, na internet, um vídeo, um acidente de bicicleta. Enfim, assim, não é sobre o acidente em si que eu quero falar. O que eu quero dizer é que não dá tempo de você pedir, Deus, me perdoa. Senhor, de agora em diante eu quero fazer o que é certo. Talvez não dê mais tempo, por isso que Deus, nessa noite, Ele te diz, volta o seu coração, filho meu, dai-me o teu coração. Inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Peça perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, por aquilo que está... Peça a Deus que afaste de você aquilo que te impede de servi-lo da maneira como Ele quer. Porque talvez amanhã, irmãos, a gente está vivendo num tempo... Olha, nunca foi tão real isso que eu vou dizer agora. Isso sempre existiu, mas nunca foi tão real, né? Pelo momento que a gente vive hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você dorme com saúde hoje e não sabe como vai acordar amanhã. É só Deus, a misericórdia do Senhor, estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se não der, como você está vivendo hoje? Não é para você ficar com medo, tá bom? De jeito nenhum. Deus não é assim. É só para despertar, é só para você entender. É só para você observar que nós precisamos, né, servir a Deus como Ele merece. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, Ele serviu, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Ele foi até a cruz, irmãos, no meu lugar e no seu lugar. Então eu deixo essa reflexão para você hoje. Em nome de Jesus eu vou estar orando. Antes de falar do livro, não vai embora que eu vou estar falando do livro, né? Desse mês que a gente vai estar sorteando. Mas antes eu vou fazer uma oração. Tem bastante gente aqui pedindo oração, né? Eu não consigo ver todo mundo, mas nós vamos estar orando. Louvado seja Deus, né? Peço oração pelo meu filho, meu esposo. Glória a Deus. Eu vou estar orando, amados, por todas as vidas, né, que estão aqui assistindo a live. Não dá para eu anotar. Muita gente faz pedidos e aí assim não consigo aqui anotar todos, mas nós estamos sempre clamando por essas vidas. Mas eu vou orar de maneira geral pela sua vida, pela sua família,
pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua vida com Deus também. E por tudo que foi ministrado aqui. Se você puder fechar seus olhos, senão não tem problema. Vamos unir a nossa fé e vamos clamar a Deus, que é misericordioso, que pode nos guardar, que pode nos livrar, que pode estender a mão sobre nós nessa noite, né? Nos dá o livramento, o escape, como Ele deu para Noé. Porque eu quero ser como Noé, irmãos, na minha geração. E você também, né? Queira ser como Noé na nossa geração. Senhor amado, querido, soberano Deus, Pai, eu te apresento cada vida, cada família que está assistindo essa programação nessa noite, ó Deus. A mensagem foi ministrada. Pai, nós somos pequenos, somos falhos. Nós precisamos do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, da direção do Senhor para a nossa vida, Pai. Toma cada coração nessa noite, que o Senhor possa, Deus, derramar do teu bálsamo para aqueles que estão preocupados, para aqueles que estão tristes, aqueles que estão ansiosos. Senhor, que tu possa, Deus, ministrar, Pai, a cura para aqueles que estão doentes, enfermos. Senhor, a libertação para aqueles que estão aprisionados, ó Deus. Quebra todas as correntes nessa noite que aprisionam, que machucam essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, os lares, os casamentos. Guarda, meu Pai, cada lar debaixo da tua mão poderosa, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, inclina cada coração, Pai, a fazer a tua vontade, o teu querer. Eu sei, Deus, que muitas vezes não é fácil ser como Noé no meio de uma geração corrompida, Pai. Tentar fazer a diferença não é fácil, Pai, porque nós somos falhos, sim, Deus. Mas por causa do Senhor, pela tua misericórdia, nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta, Senhor. Pai, direciona cada vida para fazer o teu querer e a tua vontade, para buscar a tua face, Senhor, para, meu Deus, receber de ti, Pai, aquilo que é necessário ser feito, em nome de Jesus. Tudo aquilo que for impedimento, tudo aquilo, Senhor, que vier para prejudicar essa vida, joga por terra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre a nossa vida mais uma vez. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não vai embora, eu vou falar do livro rapidamente, a gente encerra. Todos os meses, desde setembro, a gente tem feito uma parceria com a livraria, né? A gente estava com 2 parcerias, agora a gente está com uma parceria. A livraria Rosa de Saron, a Cida, né? Que é da livraria Rosa de Saron, que fica em Jacareí, na rua Floriano Peixoto, número 394. Então é uma parceria a qual, né? Nós vamos estar sorteando esse livro. Nesse mês de dezembro, nós vamos sortear por todos os... Como que funciona? Eu vou explicar para quem nunca ouviu. O nome do livro é E Se Não Houvesse Amanhã? Tudo a ver com o que a gente falou, né? Se tudo acabasse hoje, seria um alívio, tristeza ou redenção? Seja qual for a sua resposta, existe algo maior. Então é um livro bem edificante. É um livro que vai ser abençoador para quem receber, né? E como que funciona? A gente faz um sorteio. Todo mês a gente faz um sorteio para alguém, né, ganhar o livro. E qual é o critério para participar desse sorteio? A gente pede para a pessoa curtir e compartilhar o programa que ela está assistindo, né? E aí essa pessoa que curtiu e compartilhou, nós anotamos o nome. E no final dos 4 programas do mês, né, de dezembro, a gente sorteia entre essas pessoas que ou curtiram e compartilharam, ou não, né? São os dois, curte e compartilha. Nós sorteamos entre essas pessoas para ela ser abençoada com esse livro. E a gente já teve, né, ganhadores, a gente envia pelo correio para aqueles que são longe, os que estão perto. Já ganhou gente de Igaratá, já ganhou gente de Minas, de São José dos Campos, de Guaratinguetá. Então vamos ver qual vai ser, né? Esse mês, quem vai ganhar esse livro aqui. E se não houvesse o amanhã, reflexões sobre Deus, fé e a vida. Participe você também, que você seja abençoado, né? Através desse livro. E a livraria Rosa de Saron, quando você estiver precisando de uma Bíblia, de uma camiseta ali com escrito ali, né?
um versículo ou uma caneca para presentear alguém, lá tem tudo, né, para artigos cristãos, assim, né, evangélicos. Então, Rua Floriano Peixoto, número 394, no centro ali de Jacareí. E perto da rodoviária velha de Jacareí. Telefone 3951-0321. Procura lá a Cida, que você vai ser atendido e abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fica conosco. Toda quarta-feira a gente está aqui na TV Shalom, São José dos Campos, no programa Vidas para Cristo, às 20 horas, trazendo uma mensagem, né, de fé, de esperança, né? Uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Continua conosco, continua nos acompanhando, né? E você vai ser grandemente edificado. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E até a quarta-feira que vem para mais uma mensagem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Quantas vezes eu tranquei a porta do meu quarto? Quantas vezes eu tentei fugir e me esconder? Quantos sonhos enterrados pelo medo? Medo de ser inconstante, não permanecer. Quantos sonhos não suportaram o teste do tempo? Promessas que se foram, como vai o vento. Deus, se eu fosse olhar as minhas forças, eu parava agora. Pegava as minhas coisas e iria embora. Eu fugiria a Deus do meu chamado. Mas é bem nesta hora que entras no quarto e começa falando que eu sou seu filho. Renova as minhas forças pra eu continuar seguindo. Eu ouço a sua voz dizendo bem assim, que não foi por acaso que eu te escolhi. Pra mim você não precisa nem ser o mais forte, só precisa acreditar que comigo você pode. Então levanta daí, não pode ficar prostrado, pois quem tem promessa não morre no quarto. Comece a viver o impossível, comece a contar seu testemunho, assuma o seu lugar de filho. Não viva se escondendo, você é herdeiro. Prepare o culto de ação de graças, pois a promessa está tão perto. Não pode desistir, filho, é grande o que eu preparei pra ti. Deus, se eu fosse olhar as minhas forças, eu parava agora. Pegava as minhas coisas e iria embora. Eu fugiria a Deus do meu chamado. Mas é bem nesta hora que entras no quarto e começa falando que eu sou seu filho. Renova as minhas forças pra eu continuar seguindo. Eu ouço a sua voz dizendo